Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para orar junto com você, para unirmos a nossa força, a nossa fé. Eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai tocar muito o seu coração. O Espírito Santo de Deus me mostrou que muitos de vocês estão cansados, desanimados, sem força alguma para orar, mas é por isso que hoje eu vou orar por você. Eu vou abençoar a sua vida através da palavra de Deus e da oração. Amém? E por isso é muito importante que você fique até o final. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, eu quero pedir que você clique no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. E do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, eu tenho colocado orações, mensagens de fé, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então venha se unir a essa corrente de oração, porque juntos nós somos muito mais fortes. Amém? Então vamos começar, irmãos. Hoje eu quero ler para vocês um versículo que está em Gálatas capítulo 5, o versículo 17, que diz assim: Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Aqui está dizendo que se você viver pelo Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Por quê? Porque quando você alimenta o seu espírito, a sua carne está enfraquecida. Mas se você alimenta a sua carne, você perde a sua vontade de orar, de buscar a Deus, e você perde principalmente aquela comunhão, aquele relacionamento que você tinha com o Senhor. E eu sei que pode parecer estranho, mas a melhor hora para você orar é quando você não tem vontade de orar. Isso mesmo, é exatamente nessa hora que você precisa abrir o seu coração, você precisa se voltar para o Senhor. E é por isso que eu quero te convidar a orar junto comigo aqui, porque mesmo que você algum dia esteja fraco, como é o dia de hoje, eu sei que muitos de vocês estão cansados, são tantos problemas, ou porque você está doente, então você não consegue se fortalecer. Mas aí mais pessoas vão orar pela sua vida. Você não vai caminhar sozinho mais. Então, irmãos, essa falta do desejo de orar é muito parecido com a falta de vontade de comer quando alguém está doente. Porque quanto menos ela come, menos fome ela tem. Mas se ela não se esforçar pelo menos para comer um pouco, ela vai se enfraquecendo cada vez mais, ela pode piorar a sua situação, a sua saúde, e infelizmente isso pode levar até o óbito. Então, irmãos, da mesma forma é a oração para o cristão. Não é por acaso que o apóstolo Paulo disse que nós devemos orar continuamente. E em outras versões da Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, como que eu vou orar sem cessar? Pastor, eu tenho contas para pagar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que lavar as louças, as roupas. Mas, meu irmão, quando você entende que a oração, ela tem que ser espontânea, é como se você estivesse conversando com um amigo, aí tudo fica mais fácil. Então tem que ser algo contínuo. E eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas quando você entende que a oração é como se fosse a sua respiração, você entende a sua necessidade de orar, de se aproximar de Deus, aí tudo fica mais fácil. Amém? A Bíblia não diz que você tem que orar somente quando você sentir vontade. E vamos ser sinceros, irmãos, se depender do nosso desejo de orar, nós nunca vamos orar, porque orar é algo antinatural. O natural é o quê? Você querer resolver do seu jeito, na sua força, na sua inteligência, é você confiar em si mesmo, mas quando você está orando, você está entregando nas mãos de Deus. Você está reconhecendo que somente o Senhor pode te abençoar. Só Ele pode abrir as portas na sua vida. Só Ele pode te dar saúde, uma vida financeira estável, uma família feliz. Então você precisa entender que a sua dependência de Deus vai te dar a vitória. E existe algo muito interessante que acontece quando você cria essa disciplina. Você vai percebendo que quanto mais você ora,
quando você começa a orar continuamente, a sua fome e a sua sede pela presença de Deus começa a aumentar. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós percebemos isso claramente. Aquele homem era sedento pelas coisas de Deus e nós também devemos ser. Davi certa vez disse no Salmo 42, o versículo 1: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, irmãos, é assim que nós vamos crescendo na comunhão com o Senhor. À medida em que nós vamos aprendendo a resistir o dia mau, a tempestade, nós continuamos, ainda que de forma lenta, ainda que pareça que nada está acontecendo, nada está mudando, mas só o fato de você estar aqui orando junto comigo, isso já vai fazendo a diferença na sua vida. Irmãos, vocês não têm noção da quantidade de depoimentos, de testemunhos, de pessoas que me param nas ruas e elas dizem: pastor, as suas orações mudaram a minha vida. Pastor, foi só eu começar a orar com você, nossas coisas começaram a andar, as coisas mudaram em todas as áreas. Irmãos, eu sempre digo, isso é o poder do Espírito Santo. É Deus respondendo às orações, é Deus se aproximando de nós. Porque a Bíblia diz que se nós nos aproximarmos de Deus, Ele se aproximará de nós. Mas para isso nós não podemos desistir. Irmãos, quantas vezes eu vim aqui orar junto com vocês e eu estava doente, eu estava fraco fisicamente ou mentalmente também, emocionalmente, mas eu perseverei. E quantas vezes eu liguei e eu comecei a falar com você e de repente o Espírito Santo me renovou, Ele mudou a minha maneira de pensar. É como se Ele abrisse os meus olhos e eu conseguisse enxergar que existe uma saída, que eu vou sair dessa, que eu vou vencer os desafios. Porque eu também passo por problemas, eu também tenho pendências para resolver na minha vida, tem problemas de pessoas que chegam o tempo todo pedindo ajuda, então eu preciso do Senhor. A minha força vem de Deus, Ele é minha rocha e a minha fortaleza. E da mesma forma, irmãos, quando nós vamos ler a Bíblia, acontece a mesma coisa. Quando você menos tem vontade de abrir a Bíblia, ler uma palavra, é aí que você tem que se alimentar espiritualmente. Assim como uma pessoa doente precisa se esforçar para comer, você precisa do mesmo esforço para meditar nas Escrituras. Porque senão você vai ficando cada vez mais fraco, por fim você já não quer mais orar, você já está distante do Senhor e não é essa a vontade de Deus. Irmãos, sem a Bíblia, a probabilidade de você tomar decisões erradas na vida é muito grande. E é por isso que eu li esse versículo no começo dessa mensagem. Você precisa alimentar o seu espírito, porque só assim você não vai satisfazer os desejos da carne, ok? E eu tenho certeza, quanto mais você buscar ao Senhor, mais forte você estará, mais fortalecido você estará, você vai parar de cair naquelas tentações, você vai parar de sofrer como as pessoas do mundo sofrem, porque agora você estará forte espiritualmente. E essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Amém? E agora então nós vamos para a prática, nós vamos orar. Se você puder, você vai fechar os seus olhos, eu também vou fechar os meus e juntos vamos buscar ao Senhor. Glória a Deus. Oh, meu Senhor, estamos aqui na Tua presença, meu Pai. Eu quero Te agradecer por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Ó Senhor, quantos agora estão cansados, meu Deus, estão sobrecarregados. Os problemas do dia a dia parece que têm sido como ondas grandes que vêm quebrando sobre nós. Nós estamos sofrendo, meu Pai, mas agora do fundo da nossa alma, Senhor, com todas as nossas forças, nós estamos Te pedindo, Senhor, socorre-nos, ó Deus, tira de nós esse peso espiritual, tira dessa pessoa essa doença, meu Deus. Eu abençoo a vida dela em nome de Jesus, eu declaro a vitória do Senhor, eu repreendo todo o mal, toda a opressão do maligno, querendo deixar essa pessoa na cama, querendo deixar essa pessoa na depressão, na angústia, na tristeza. Satanás bate em retirada, em nome de Jesus. Neste momento, meu Pai, eu me levanto em favor deste irmão e desta irmã. Eu não aceito, meu Pai, que essa pessoa continue opressa, vivendo essa vida derrotada. Senhor Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor veio para nos dar uma vida em abundância. E agora eu Te peço, Senhor, mostre para nós por que temos sido tão fracos, medrosos, tímidos.
Senhor Jesus, venha renovar a nossa fé, assim quando éramos novos convertidos e nós tínhamos uma fé como de criança. Ó Senhor Jesus, tira da nossa mente, da nossa vida, todo bloqueio, todo sentimento de derrota, de morte, de tristeza. Ó Jesus, nos dê uma fé inabalável, que nada venha nos abalar mais, Senhor, que nenhuma palavra, que nenhuma pessoa possa nos jogar para baixo de novo. Jesus, que o nosso coração esteja tão fortalecido em Ti, que nada mais possa nos tirar do foco, do alvo que é Jesus Cristo. Ó Senhor, eu já estou sentindo aqui a libertação, a Tua presença, e eu quero Te agradecer porque o Senhor tem salvado vidas, o Senhor tem transformado pessoas nos hospitais, nos leitos, nas camas aí na sua casa. Oh, meu irmão, é hora de você se levantar e tomar posse da presença e das promessas do Senhor. Oh, meu Deus, derrama sobre essa pessoa a unção de cura, de milagres, de multiplicação, a unção de alegria, que essa pessoa venha aprender a usar a autoridade do nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu te peço, fortaleça essa vida, meu Pai, e endireite os caminhos dela. Assim como está escrito na Tua palavra, que se nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, o Senhor endireitará os nossos caminhos. E Senhor, isso é tudo que muitas pessoas vêm pedindo aqui de manhã e de noite. Elas precisam de um milagre, elas precisam que o Senhor intervenha, faça o milagre acontecer. E é isso, Senhor, que eu já te peço, mas eu já te agradeço, porque Tu és um Deus fiel. O Senhor não faz do nosso jeito, não faz no nosso tempo, mas o Senhor faz tudo de forma perfeita e tudo de forma que seja para o Teu louvor e para a Tua glória. Porque a Tua palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E eu creio, meu Pai, que a vontade do Senhor vai se cumprir em nossas vidas e que tudo vai cooperar para o nosso bem. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus,
Eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique, e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível, e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.